começa a crescer. Não é? A cidade começa a crescer a partir de 1890, 89, 90, com a imigração. Em 1890, São Paulo tinha 65 mil habitantes. Quando a ferrovia chegou, todo mundo disse que ela cresceu. A cidade não cresceu, tinha 18 mil habitantes. Isso em 1867. De 67 para 88, 89, ela cresceu para 65 mil. Então, em 90 tinha 65. Em 900 tinha 240 mil habitantes. Em 10 anos explodiu. Sim. Em 1930 tinha 900 mil habitantes. Então, você tem um mapa de 1881, por exemplo, da Companhia Cantareira, está lá em volta do Velho Centro, e um pouco ali, Vila Buarque. Depois de 90 que começa a crescer, cresce a cidade sempre sem encostar no Tamanduateí, porque a várzea não dava. Você começa a crescer do lado de lá, porque ali as indústrias se instalam daquele lado, você tem bairros operários, sobe por outro lado o Cambuci. Mas a cidade começa a crescer na direção da Avenida Paulista. É isso que você está querendo saber. Também. Então, aí eu vou sintetizar para você. Quando começou a haver mudança, depois da inauguração da ferrovia, alguns empresários, entre eles o sujeito chamado Proust, Rodovalho Proust, na moda inglesa, P-R-O-O-S-T, não francês. O Rodovalho era dono do que é hoje ali onde é Melhoramentos. Ele era dono da Melhoramentos, mas ali ele fabricava cal, materiais de construção, alguns, que era para abastecer. Ele investiu no desenvolvimento de São Paulo. Então eles juntaram uns 3 ou 4 empresários e fizeram algumas coisas, inclusive o Jules Martin, que era um gráfico, um francês inteligente, que faz o projeto do viaduto do Chá, porque ele ligou os dois lados da cidade. Entendi. E o grupo todo funda a Companhia Cantareira de Água e Esgoto, que era uma companhia particular, porque eles levavam água para viabilizar os loteamentos. Então, Campos Elíseos, esses lados começaram a crescer. A caixa d'água ficava na Rua da Consolação, em frente a Piauí. Até hoje lá é uma caixa d'água. Da Rua Antônio de Queiroz para baixo, aquilo ali era um jardim, a caixa era pequena, mas ela ficava bem na direção do portão que foi reformado depois, fizeram outra caixa. Mas era ali. Então, tudo que estava dali para baixo podia receber água. O que estava para cima não podia. Então, naquele momento, 1891, logo após a proclamação da República, começa a crescer, o outro grupo ligado a coisas imobiliárias, que era o do Eugênio de Lima, Joaquim Eugênio de Lima, que era nascido no Uruguai, que tinha sido Brasil, né, no tempo do Dom João VI. Mas o Joaquim Eugênio de Lima, que era topógrafo, ele junta 3 empresários com chácaras naquele eixo e abre a Avenida Paulista. E ninguém foi morar na Avenida Paulista, porque não tinha água. E a partir de quando? Só quando... Em 91. Aí eles trabalham para o governo aumentar o abastecimento de água, porque realmente era necessário. A cidade estava crescendo loucamente. Ela estava crescendo 4, 5 vezes em 10 anos. Ela sai de 64, 65 mil habitantes e vai para 240, você imagina. Então o governo faz uma outra caixa na Cantareira mais alta. Eu tenho um livro que eu posso te arrumar um exemplar, mas não sei se tem aqui, tem lá em casa. Você passar lá, deixa na portaria, você pega, não fica dependendo de eu estar lá. Que eu fiz por solicitação do seu tio, Luiz José, que trabalhava na CPPO. Ele me arrumou aquele contrato para escrever um livro sobre aspectos da história da engenharia civil em São Paulo. E ali eu descrevo o abastecimento de água, construir a Caixa da Cantareira. Quando construíram a Caixa da Cantareira, construíram a segunda caixa muito mais alta. A primeira era dos ingleses. Em 92, o governo brasileiro, o paulista, desapropriou, o governo do Estado, desapropriou a Cantareira e assumiu. E fez a caixa mais alta e triplicou a capacidade de água. Descia 2 vezes mais água do que antes para a Caixa da Paulista. Então você vai na Rua 13 de Maio, lá em cima, no Largo Amadeu Amaral, em frente ao Hospital Oswaldo Cruz, você tem uma caixa d'água com as placas. A mesma caixa, tem fotografia no meu livro, do que era aquela caixa antes do alargamento da rua. É a mesma caixa, com os mesmos enfeites, a mesma coisa.
Aquela caixa d'água tinha uma torre, que hoje não é essa, é uma outra muito mais alta. Mas com aquela torre, a água chegava na caixa d'água de todas as casas da Avenida Paulista. Então, a primeira casa na Avenida Paulista, de 1895, foi do dono um alemão ligado à Antártica, o Zé Henner. Não, o Zé Henner veio depois, era o von Bülow. Bülow, B-U-L-O-W, von Bülow. B-U-L-O-W, Bülow. O von Bülow fez um casarão interessante. Tem um livro do Vinícius de Toledo sobre a Avenida Paulista, tem todas as fotos dessas casas. Mas o meu livro talvez tenha nesse aí, não sei se tem nesse ou no outro. Então, o von Bülow constrói a primeira casa, e aí vários, mas eram chácaras, porque ainda era um ambiente meio rural, então eram terrenos muito grandes, e todos esses terrenos atravessavam, ia até a outra rua. Então, por ali entrava lenha, porque você tinha que, não tinha fogão a gás, ainda não chegavam lá. Você estava começando a eletricidade. Um bonde de burro passava na frente. Depois a Light substituiu. Mas isso foi antes de 1900. O bonde chegou depois de 1901. Então, nesse tempo era bonde de burro. E tinha que entrar lenha para alimentar os fogões. E tinha que entrar capim, porque você não tinha automóvel, você tinha carruagens. Então tinha que ter estrebaria no fundo, carruagem, entrava e saía cavalo, cordeiro, animal, etc. Tinha que ter reserva de capim. Então, eram chácaras. Depois de 1900, tudo isso mudou, aí começaram a dividir os terrenos, fazer casa no fundo e do lado, mas nesse tempo era diferente. As primeiras fotografias que tem da Paulista são grandes chácaras. E eram os ricos que moravam lá. Mas não eram os barões de café. Uma jornalista me liga, os barões não tinha barão de café. Mas todo mundo diz e todo mundo diz bobagem. Ali foram os industriais, os comerciantes europeus que chegavam, que gostavam de morar assim. Então quase todos tinham nomes alemães, ingleses, italianos, não tinha muito brasileiro. Então eram comerciantes industriais estrangeiros, imagina. E que se instalaram lá. E muitos engenheiros também. Que já tinha uma outra mentalidade. Né? Mas, e aí construíram aqueles palacetes, era bem a São Paulo que se modernizava. Não era mais. Os fazendeiros de café moravam em Campos Elíseos, ali moravam os comerciantes industriais. E já fizeram casas com mais apuro arquitetônico, estilístico, etc., porque eles já estavam. A Politécnica já estava funcionando, eles estavam com bons engenheiros projetando aquilo, arquitetos. Então, já foi um padrão muito mais sofisticado de vida lá. Mas era uma combinação, é o que eu chamei ali de palacetes, porque eles ainda eram mais chácara do que palacetes. Eram mais chácara do que palacetes. Agora, aí, em 1910 já começou a descer o loteamento. Em 1900 começou a descer, porque parava na Alameda Santos. Um dos moradores da Avenida Paulista, que era um empresário imobiliário, era o Horácio Sabino, morava onde hoje está o Conjunto Nacional. Aquilo ali era uma chácara, ele entrou no esquema da Avenida Paulista, fez aquela quadra, a casa dele no meio, com um arquiteto francês chamado Victor Dubigram, que eu escrevi um livro também sobre a obra dele. E aí ele era, a sogra dele, a mulher dele era Millier, o sobrenome era Millier, que era um farmacêutico francês, o sogro dele, e que era dono da chácara do Tecido. E ela se chamava Augusta. Então, ela se chamava América. Então, eles puseram o nome de Vila América naquele trecho que vai para baixo da Alameda Santos até Estados Unidos. Quando deu sucesso aquilo, 1910, estava chegando lá para baixo. Então eles fizeram um acordo com os ingleses da Companhia City e fizeram o Jardim América. Chamava América, aí virou como se fosse por causa dos Estados Unidos, mas não era por causa da Dona América, que o pai dela era dono. E também, igual a Paulista, né? Lotes grandes também. Eram lotes grandes. Ruas largas. E aí tinha uma chácara, uns jardins nos fundos, coletivos para cada quadra, e os brasileiros que não queriam, aquilo era coisa de inglês. Então a Companhia City foi e loteou os lotes menores,
tem aquelas cul-de-sac lá, aquelas ruas sem saída do Jardim América, eram para usar os antigos jardins que deviam ser exclusivos daquelas famílias. Inglês gostava, eles não queriam saber. Então,